Pai do Senhor, irmãos, nós damos graças a Deus de podermos estar aqui nesta quarta-feira, mais uma vez, para a glória de Deus. Tem umas 2 quarta-feiras que eu não estou aqui falando aos irmãos, devido ao problema que eu passei, mas, para a glória de Deus, estamos aqui nesta noite. Sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso amado Salvador, e Ele está aqui nesta noite conosco. Nós vamos, irmãos, então, dar sequência à nossa exposição bíblica, e hoje finalizando, né? Hoje a gente finaliza as 7 igrejas da Ásia, ou seja, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, e hoje, então, nós vamos concluir falando sobre a igreja de Laodiceia. É a 7ª carta à igreja de Laodiceia, ou seja, a última carta das 7 que Jesus enviou. Graças a Deus. Então vamos abrir em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Damos graças a Deus por tudo nós louvamos o maravilhoso nome de Jesus Cristo. Versículo 14, lendo então, irmãos, a palavra de Deus. Todos acharam? Vamos ler. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez e a ti bendizemos pela leitura da sua palavra, pelos louvores aqui já entoados, pelas orações já feitas aqui neste local, neste lugar, na sua casa. Nós deixamos nossas casas, os nossos lares para estar na sua casa, para te adorar, para te bendizer, para magnificar o teu santo nome. Nós dependemos, ó Deus, da sua graça. Nós precisamos da sua ajuda. Sem a tua presença nós nada somos, nós nada podemos, nós nada temos e conseguimos. Nós dependemos e precisamos, ó Deus, de sua presença, de sua ajuda, das mãos do Senhor estendidas sobre nós. Nós te adoramos, ó Pai, e glorificamos o teu nome, e isso pelo poder do Espírito Santo, porque em nós não há nada, Jesus, que possa satisfazer o teu coração, se o Espírito do Senhor que está em nós não elevar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e alma até o trono de sua glória e de sua majestade. Nós pedimos, ó Deus, abra o céu sobre nós, ministre em nosso coração, abra as portas da palavra, nos dê graça, nos dê virtude, para que o teu nome venha a ser glorificado, para que nós sejamos edificados, fortalecidos, confrontados nossos pecados, saiamos daqui mais santos, mais justos, piedosos, olhando para a cruz de Jesus Cristo, o teu santo Filho. Fica conosco, meu Pai, que o Espírito do Senhor continue conosco, no nome de Jesus. Amém. Laodiceia, a igreja reprovada por Jesus. Irmãos,
Essa igreja, ela foi uma igreja problemática. A igreja de Laodiceia, uma igreja que das 7 igrejas, como nós sabemos, ela não teve nenhum elogio da parte de Jesus. Pelo contrário, ela foi totalmente reprovada por causa das suas atitudes, por causa da maneira como ela achava que servia ao Senhor. Esta igreja estava situada na cidade também, ou seja, de Laodiceia, né? E essa cidade estava situada, irmãos, no Vale Banhado, que se chama Rio Lico, que era a antiga região central da Ásia Menor. Originalmente, ela se chamava Dióspolis, um nome meio estranho, né? Se chamava Dióspolis, ou ela era chamada também de a cidade de Zeus. Então, eles a chamavam assim. Depois mudou para Roás, e posteriormente, ao ter sido ampliada, ela foi engrandecida pelo rei Antíoco II. Vejam que Laodiceia, ela era a atenção de muita gente, né? Teos, o rei da Síria, mudou o seu nome para Laodiceia depois, em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice. Então ele colocou, a cidade agora vai se chamar Laodiceia. Atualmente, se chama Denizli, que é a sucessora, ou seja, depois de Laodiceia, atualmente ela se chama Denizli, e ela está situada na aldeia uma certa aldeia que se chama Esquirrizá, na atual Turquia. Somente escombros, né? A parte dela são escombros. A cidade era tradicionalmente denominada como cidade de banqueiros e finanças, a cidade de Laodiceia, e por causa dos seus grandes mercados, né? Os mercadores, grandes negociações que se faziam em Laodiceia, suas grandes casas de câmbios e seus grandes interesses também manufatureiros, ou seja, tinha uma indústria de confecção de lã, uma lã negra muito valiosa, e toda a cidade de Laodiceia, irmãos, ela era grande, ela era enriquecida, né? Tinha muitas fábricas, indústrias, ela era bem desenvolvida, bem grande. Nessa época, para os irmãos terem uma ideia, uma certa época, acredito que foi no ano de 60 depois de Cristo, houve um terremoto na cidade de Laodiceia. Interessante que ela era tão rica, mas tão poderosa, que ela não precisou, segundo a história, ela não precisou de ajuda de Roma. Eles não foram lá pedir a Roma para ajudar, para reconstruir a cidade. A própria cidade, os próprios moradores, irmãos, eles reconstruíram toda a cidade de Laodiceia. Por isso, ela era uma cidade muito rica, muito poderosa. Alguns pregadores, alguns historiadores, às vezes até compara a antiga Laodiceia com as cidades atuais, como São Paulo, como Tóquio, né, Nova York, cidades assim exuberantes que nós conhecemos nos dias de hoje, para os irmãos terem uma ideia de como ela era rica, de como ela era poderosa, né? Ou seja, o PIB dela era muito poderoso, o produto interno bruto de Laodiceia era muito poderoso, eles eram muito ricos. Então, por causa desse problema, por causa dessa riqueza deles, os cidadãos de Laodiceia, eles eram o quê? Orgulhosos, irmãos. Eles eram vaidosos, né? Eles eram arrogantes. Eles estavam satisfeitos com eles mesmos, ou seja, olha, eu moro em Laodiceia, né? Eu moro nessa cidade rica, nessa cidade milionária. Quem sabe uma Dubai dos dias de hoje também, podemos dizer assim. Ali nessa cidade, irmãos, havia um bom número de fontes de água mineral fria, quente e morna, segundo os historiadores. E eles acreditavam que essas águas, elas possuíam propriedades curativas. Vinham pessoas de longe, pessoas de outros países, né, e de outras cidades também circunvizinhas, buscar a cura em Laodiceia, por causa das suas águas térmicas, né? E assim, a cidade ela era bem famosa, bem desenvolvida. E conquanto fossem agradáveis para banho também, essas águas sendo mornas, elas eram de sabor desagradáveis,
porque elas produziam náusea. Toma água morna, ninguém toma água morna, né? É produzir náuseas. Então, esse era a situação de Laodiceia. Os banhos mornos e as fontes minerais, como eu disse, atraíam muitos visitantes da Europa, a Ásia, né? E tudo isso tinha a grandeza de Laodiceia. E interessante, irmãos, que a palavra Laodiceia significa povo governando, é o povo que domina, né? É o povo que governa. E isso é interessante, porque dentro da igreja de Laodiceia, a qual ela pegou também as referências da cidade, as informações da cidade, né? Isso pegou na igreja também, a igreja também se tornou arrogante. E quem governava a igreja em Laodiceia também era o povo. Deus praticamente, Jesus Cristo, não estava no centro da igreja de Laodiceia. Então, a cidade, ela foi nomeada para a carta que Cristo escreve à igreja, ou seja, ela foi influenciada e decidida por opinião popular, irmãos. Então, Jesus não era o centro da igreja de Laodiceia. Era uma igreja autossuficiente, totalmente em contraste com o governo de Deus na igreja. Jesus, então, envia uma carta para Laodiceia, a 7ª carta. Vamos ver, então, irmãos, aqui dentro do contexto, o que Jesus fala para essa igreja. O que Jesus vai, como Jesus vai exortar esta igreja. Vejamos, então, aqui no capítulo 1, nós vemos aqui no versículo 14 e 16, que Cristo, ele é o verdadeiro Senhor. Jesus se apresenta sendo o verdadeiro Senhor. Ele é o Senhor, né? E no versículo 14, Jesus apresenta-se como o Amém. Veja o versículo 14, ele diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Veja, irmãos, que Amém, ela é a palavra hebraica que expressa a ideia de veracidade, de verdade, né? Por isso que quando nós oramos, nós dizemos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos concordam? Amém, ou seja, assim seja, é uma verdade. E isso remete para Isaías, no capítulo 65, versículo 16, que o texto diz assim: assim aquele que bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Vejam que Isaías, no capítulo 65, versículo 16, remete ao Deus de Israel como Deus da verdade, o Amém, que é uma palavra hebraica, o Deus que é verdadeiro. A ideia aqui, irmão, não é que Deus é o Deus verdadeiro em contraste com os deuses falsos. Não é esta comparação, esse aqui é o Deus verdadeiro e esse aqui é o Deus falso, de forma alguma. Mas é que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, ou seja, que Ele é fiel, que nós podemos confiar nele e que Ele cumprirá, irmãos, todo o acordo que fez com a igreja, com o seu povo. Por isso Jesus inicia a igreja de Laodiceia dizendo: eu sou o Amém, eu fiz um acordo com vocês, eu fiz um acordo com a minha igreja, eu que comprei a minha igreja com o meu sangue, eu morri pela minha igreja, eu sou o Amém, eu sou o Amém, eu sou verdadeiro, tudo que eu falo, tudo que eu expresso, o que eu vou falar para vocês hoje é verdade, porque eu sou Deus verdadeiro. Então, irmãos, vejam bem, observa que Ele é o Amém. Assim também, irmãos, Cristo sendo Filho de Deus, Ele nos dá garantia que as suas palavras são confiáveis. Assim como Isaías apresenta o Deus verdadeiro do povo de Israel, Jesus também, como Filho de Deus, Ele remete também, ele recebe para si também, como o Amém, a testemunha verdadeira, o fiel, aquele que vocês podem confiar, aqueles que vocês podem acreditar. Isso é importante para nós, porque nós entendemos que as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a qual nós lemos, a qual nós confiamos, a qual colocamos toda a nossa vida, todo o nosso intelecto, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, porque isto é muito sério. Aqui está a nossa vida, e nós confiamos no Deus que é o Amém, o verdadeiro,
o justo, o fiel, o que promete e não falha, o que promete e cumpre. Ele diz: eu sou o Amém. Isso dá segurança para nós, confiança para nós, que nós não estamos sendo enganados. O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é o Deus Amém, o Deus da verdade, o Deus que fala, cumpre, o Deus que assina embaixo. É desta maneira que ele se apresenta, ou seja, vocês podem confiar nas minhas palavras, vocês de Laodiceia. Interessante que Jesus, ele reforça melhor ainda o seu amém. Vejam bem, ele diz assim: isto diz o amém, o versículo 14. Aí ele fala: a testemunha fiel e verdadeira. Veja que além de amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a testemunha que acompanhou todo o processo da salvação. Ele é o testemunha que acompanhou todo o projeto do Pai. Ele é a testemunha que acompanhou e que acompanha todo o plano da salvação para a humanidade. Jesus é a testemunha fiel, é a testemunha que está ao lado do Pai, a testemunha que acompanhou os pensamentos do Pai, o projeto do Pai para a sua igreja. E ele diz: testemunha fiel e verdadeira, reforçando que ele é o amém. Isso é a confiança, irmãos, que nós temos. O mundo não tem essa confiança, mas nós temos essa segurança. Por isso que o mundo acha que nós somos loucos, somos doidos. Estamos na igreja às vezes na segunda, é na quarta, é na sexta, é no sábado, é no domingo, domingo de manhã, domingo à noite, passa dias, passa anos, e nós somos crente, e confiamos numa coisa que nós não vemos, mas nós cremos, porque Jesus é a fiel testemunha, é o amém, a testemunha que nós confiamos, e depositamos todo o nosso ser, toda a nossa vida, entregamos todo o nosso coração para Ele, porque nós sabemos em quem tem crido, e que Ele é poderoso para guardar a nossa vida até aquele dia em que Ele voltará para nos buscar. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é a testemunha fiel, Ele é a testemunha verdadeira. Ele diz ainda que é verdadeiro porque podemos confiar que Ele está dizendo a verdade. Ele não é demagogo, Ele não é nenhum político, não, de forma alguma. Ele é Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o amém, Laodicenses. O que eu vou dizer para vocês hoje, nesta carta, o que eu vou falar nesta carta para vocês, é a verdade. É a verdade, porque eu acompanhei, eu sou testemunha de tudo, eu acompanho os atos de vocês. Jesus acompanha toda a nossa vida. Além do mais, ele vai mais fundo ou mais profundo, além do amém, da testemunha fiel e verdadeira, ele diz: eu sou o princípio da criação de Deus. As testemunhas de Jeová, quando chega nesse ponto aqui de princípio da criação de Deus, eles fazem uma confusão tremenda por falta de exegese, por falta de compreender as coisas de Deus, inclusive por falta de banalizar o Espírito Santo e de nem acreditar que Jesus Cristo ele é o Senhor. Então eles afirmam aqui que Jesus é o primeiro a ser criado, mas não é isso que o texto diz. Ele diz que o texto está dizendo, ele afirma ser o princípio da criação de Deus. Jesus não está dizendo, eu sou a primeira criação de Deus. Não, ele é o princípio, ou seja, toda a criação de Deus, todo o universo, tudo que foi formado, as estrelas, tudo no universo, tudo no mundo espiritual, tudo no mundo físico, no meio do mar, na terra, no ar, tudo que foi criado, eu sou o princípio, iniciou-se por mim, eu sou o princípio da criação de Deus. Ou seja, Deus criou tudo isso com a pessoa bendita de Jesus. Ele afirma, eu sou o princípio da criação. O texto não diz criação, o texto não diz criatura. Jesus não fala, eu sou a primeira criatura. Não, eu sou o princípio da criação. As testemunhas de Jeová estão redondamente enganados, desclassificando o Filho de Deus, como se Jesus
fosse uma criatura de Deus, a primeira criatura de Deus. Isso é um ledo engano. Então nós temos que entender o que diz a palavra de Deus. Jesus diz: eu sou o princípio de tudo que Deus criou. Iniciou-se por causa de mim. Meu Pai criou todas as coisas por causa de mim. Ele é a origem de toda a criação, porque João, não havia dúvida em João. Para João, ele é o Cristo eterno, tanto que em João, no capítulo 1, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, aliás, no princípio ele estava com Deus, e ele era Deus. Na carta de João, ele fala, ele estava com Deus e ele era Deus. No princípio ele estava com Deus. Jesus sempre esteve com Deus, com o Pai, com seu Senhor, com o Pai eterno. Jesus, então, ele é o princípio da criação. Ele é o primeiro e ele também é o último. Ele é o alfa, ele é o ômega, é o primeiro e o último. Ele é o Senhor. Ele transcende, ele está acima de toda a criação e de toda a criatura de Deus, de tudo aquilo que Deus formou. Jesus está acima de tudo. Ele é igual ao Pai, ele transcende igual ao Pai, ele está na eternidade com o Pai, ele reflete a glória do Pai, ele sempre viveu com o Pai, na eternidade ele estava com o Pai, ele foi gerado pelo Pai, porque ele é Senhor, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, o princípio da criação de Deus. Jesus é Senhor, Jesus é Deus, e Ele tem o poder para falar para esta igreja. Ele entra com a igreja de Laodiceia, se apresentando desta maneira, desta forma. Veja então que Jesus, ele entra aqui no nosso texto, ele entra para o versículo de número 15, ele diz: conheço as tuas obras. Veja o versículo de número 15, irmãos, acompanhe o versículo de número 15. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Os laodicenses, como eu disse aqui, irmãos, não receberam nenhum elogio de Jesus. E nem crítica também por ensinos falsos ou imoralidade. Eles também não foram repreendidos por causa disso. Está tendo imoralidade no meio de vocês, falsos ensinos. O problema deles é o seguinte, é que eles não eram nem frio e nem quente. Esse era o problema da igreja de Laodicenses, dos laodicenses. Interessante que os romanos não estavam perseguindo eles, não havia nenhum judeu atrapalhando os ensinos dos laodicenses, eles estavam tranquilos, ninguém incomodava eles. A igreja de Laodiceia, ninguém incomodava eles de maneira alguma, eles estavam tranquilos. Então Jesus fala: eu conheço as tuas obras. Jesus sabe quais eram as obras dos laodicenses, e ele diz: quais são as suas obras? A obra que vocês praticam é que você não é frio e você não é quente. Você não é frio e nem é quente. Interessante que Jesus diz: isso é a melhor coisa, isso é a melhor coisa que eu posso dizer sobre você. O que eu tenho para falar para vocês, igreja de Laodiceia, é que vocês não é frio, vocês não é quente. E que isso para mim não tem valor nenhum. Isso para mim não representa nada, Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, dos laodicenses. Ele diz: quem dera você fora frio ou quente. Então, para Jesus, irmãos, isso não tem valor nenhum. Por ser morno, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem é quente, não tem valor nenhum para Jesus. Ser morno para Jesus não tem valor nenhum. A vida cristã, irmãos, ela tem 3 temperaturas espirituais. A vida cristã, ela tem 3 temperaturas espirituais, segundo a Bíblia. Primeiro, um coração fervoroso, um coração que ama ao Senhor, um coração frio e um coração morno. Um coração quente, fervoroso, um coração frio é a temperatura espiritual, e também um coração morno. Ser frio ou quente aqui, irmãos, não corresponde à questão em de que os crentes são aqueles do movimento, do reteté,
do barulho. Não, eu sou crente fervoroso, eu pulo mais, eu falo mais em línguas estranhas. Eu lembro de uma época, irmãos, em que era mais valioso para a igreja quando aquele pastor profetizava, quando aquela irmã profetizava em línguas estranhas. Nossa, aquela irmã, ela tinha um respeito na igreja muito grande, porque ela era que falava mais língua estranha. E eu lembro-me disso, eu vi isso com os meus olhos, que a terra não vai comer, que eu serei arrebatado. Eu me lembro que uma irmã chegou para o pastor e falou assim: eu conheço a tua vida, desce daí, homem. E o pastor disse para ela: eu também conheço a sua, cala a tua boca. Porque tinha problema, irmãos, de repreender os pastores. Presbíteros subiam em cima do púlpito e repreendiam. E aquela mulher com aquele saião, com aquele roupão, com aquele cabelão, é ela que era poderosa. E os pastores temiam, respeitavam esse tipo de gente. E é por isso que a nossa igreja chegou no que está chegando e no que estamos vendo nos dias atuais. Essa aberração de entender, de não ter conhecimento bíblico, de não ter conhecimento da palavra de Deus e achar que aquele que pula muito, aquele que sapateia, que fala mais língua, que profetiza, que tem um monte de visão, cavalo de fogo que entrou pela igreja adentro e saiu um monte de anjo aqui, esses que eram poderosos, mas a Bíblia não remete para isso. São 3 tipos de coração: coração fervoroso, coração que ama, é fervendo, amor, ele ama Deus, ele não peca contra Deus, ele estando sozinho ele não peca, ele estando sozinho ele não peca, ele não está envolvido com pornografia, não está envolvido com prostituição, não está envolvido com falcatrua, com roubo, ele é sincero, ela é verdadeira, ele não usa de má fé como evangelho para conduzir a mente das pessoas, ele é fiel nas escrituras, ele é fervoroso, mas ele também pode ser frio, como também pode ser morno. Nós vamos ver essas questões aqui um pouco mais para frente, que isso é o problema, esse era o problema da igreja, um dos problemas principais da igreja de Laodiceia. Então o cristão morno, irmãos, ele é acomodado, ele não tem valor para Jesus. Cristão morno não tem valor para a igreja. Não adianta, irmãos, ele quer agradar a homens. O crente quando ele é morno, o pastor quando é morno, a igreja quando ela é morna, ela quer agradar a homem, quer agradar político, quer agradar a filosofia humanista, né? Ela quer estar compartilhando com as coisas do mundo, ela é morna, ela aceita os prazeres da carne, ela aceita as propostas mundanas, ela aceita as propostas políticas, ela aceita as propostas filosóficas deste mundo, as ideias deste mundo, e aceita para dentro da igreja, mas a igreja ela precisa ser espiritual, fervorosa e não morna, e esse é o tipo de problema. Eu acredito que a igreja de Laodiceia, ela representa exatamente a igreja dos dias atuais. Para vergonha nossa, o que estamos vendo agora na política, pastores assembleianos sendo presos, pastores presbiterianos sendo presos por causa de envolvimento com política e com corrupção. E vamos ver mais escândalos, sempre houve escândalos, agora com as redes sociais em aberto, irmãos, vamos ver muito mais escândalos nesses últimos dias. São crentes mornos, o que tem de pastores, o que tem de homens que se dizem homens de Deus, envolvido com a política, não concordava, agora diz: a minha igreja vai te apoiar, a minha igreja vai votar, a minha igreja vai fazer isso, e dá o nome dos bois, e dá o nome para que esses políticos adentrem dentro da igreja. E isso não é só isso, e dentro desse pacote, irmãos, vem coisas horríveis no meio deles, e é isso que a igreja está aceitando. A igreja moderna, a igreja dos dias de hoje, a igreja contemporânea, ela é a igreja de Laodiceia, que Jesus escreveu nos primeiros séculos da igreja cristã. E é isso que nós estamos vivendo, não é nada indiferente. Então eles dizem, Jesus fala, quem é frio, irmãos, é melhor do que ser morno, porque o frio, quem é frio, ele sente a falta de calor. Quem é frio, sente a falta de calor,
Olha, está muito frio, estou precisando de um calorzinho, né? Então ele sente a falta de calor, mas o morno não. O morno está tudo legal para ele. Então por isso Cristo diz, quem deras fora frio ou quente. Porque quem é frio, irmãos, ele pode vir a se esquentar, a ser fervoroso, mas o morno não, o morno está acomodado, ele está preocupado dentro da igreja com tanta nojeira, com tanta besteira, com tantas coisas mudando, vem para a casa de Deus, mas a mente dele está voltada para outras coisas que não é coisa de Deus, ele não se preocupa com a palavra, ele não se preocupa com a oração, ele não se preocupa com a vida santificada, não, ele é morno, ele está morto, ele está quase sendo enterrado, ele está precisando ser sepultado, já está partindo para esse caminho. A mornidão vai matar ele, vai destruir a sua vida espiritual, porque não entra a palavra no coração, não entra a palavra na mente, não entra no ouvido e sai pelo outro, mas não entra no coração, não é uma espada que penetra no coração. Não tem prazer de ouvir a palavra de Deus, finge que ouve, mas não recebe a palavra, porque é morno, pode lançar uma pedra de não sei quantos quilos em cima dele, que ele não está nem aí, não recebe a palavra. Mas Jesus disse que a minha palavra esmiuça a penha, né? É como um martelo que vai esmiuçar a penha. A palavra de Deus, ela é poderosa para isso, para esquentar aqueles que são mornos dentro da casa de Deus. E não há nada pior, irmãos, que algo morno a ponto de provocar náuseas. Os irmãos sabem disso. Quando chega pela manhã, a Vanilla, ela faz uma água morna lá, irmãos, com limão. Aguinho, tem aqui água morna com limão. Eu falei, meu Deus do céu. E hoje de manhã ela fez. Tomar água morna, os irmãos já tomaram água morna com limão? Coloca água morna, depois joga limão, irmãos, e toma água. A água morna já não presta, imagine limão. E hoje ela fez, é bom para isso, bom para aquilo outro, não sei o quê. É a pior coisa que tem, irmãos, tomar água morna. Água morna nos dá náusea, é ruim para tomar, né? E Jesus vai falar sobre isso então. Então ele disse, quem deras fora frio e quente, né? Quem deras fora frio ou quente. Vocês têm um problema com essas obras de vocês. Vocês não são frio e vocês não são quente. Vocês são morno. A igreja de Laodiceia era morna. Estava a caminho da morte. Mas Jesus, ele fala aqui, no versículo 16. Assim porque és morno e não é frio e você não é quente, o que Jesus diz? Eu vou te vomitar da minha boca. Pelo amor de Deus, irmãos. O próprio Jesus fala isso para uma igreja. Veja bem o que Jesus diz. Eu vou te vomitar da minha boca. Está me causando náusea. Está me causando náusea o que vocês apresentam para mim. Por isso a igreja precisa tomar cuidado naquilo que se apresenta para Jesus. Lembra do povo de Israel, irmãos? Quando eles iam apresentar para Jesus as ovelhas machucadas, eles iam lá no curral das ovelhas, dos gados que eles tinham, eles pegavam as machucadas, as ovelhas feridas, as ovelhas doentes que já estavam para morrer, as que estavam feridas por algum animal, eles traziam aqueles animais, colocavam no altar e sacrificavam para Deus. E Deus disse para eles, olha, eu estou com nojo do sacrifício de vocês. Eu não recebo o culto de vocês. O próprio Deus falou isso para o povo de Israel. Porque os sacerdotes faziam isso, o povo concordava com isso, estavam todos eles concordando com isso aí. Então nós temos que ter cuidado para Jesus não falar isso conosco. Eu vou vomitar vocês da minha boca, porque vocês é morno, eu vou te vomitar. Se você for frio não tem problema, eu dou um jeito, mas precisa ser quente, porque senão eu vou vomitar vocês da minha boca. Vocês não vão estar mais na minha boca, Jesus está dizendo. Não dá para engolir mais vocês. Significa, irmãos, que Jesus ele recebe o nosso culto de louvor, o nosso culto de adoração, quando nós verdadeiramente adoramos a Deus, quando nós verdadeiramente glorificamos a Deus com o nosso coração. Ele recebe, lá em Apocalipse diz que ele recebe as orações dos santos, que vêm até ele, as orações, irmãos, incenso aromático.
As nossas orações são apresentadas a Deus como incenso aromático que sai do nosso coração quando nós dobramos os joelhos. E Deus recebe as nossas orações que chegam até o seu trono. É assim que a Bíblia diz. Mas se nós não andarmos de acordo com a palavra de Deus, Ele fala: eu vou te vomitar da minha boca. Mas Jesus, irmãos, Ele não está aqui simplesmente para condenar a igreja de Laodiceia. Ainda que Ele a reprova, mas Jesus não foi lá para condenar a igreja de Laodiceia. Jesus, Ele foi lá, irmãos, então Ele vai dar um conselho de amigo. Interessante que Jesus, irmãos, Ele sendo Deus, Ele poderia determinar. Ele poderia, na sua soberania, falar: vai ser assim, não. Mas Ele aconselha. Nós temos um Deus que aconselha nós. Ele nos ajuda, Ele nos orienta. Veja então o versículo 17 e o versículo 18. Veja que a igreja, ela é orgulhosa. A igreja de Laodiceia é orgulhosa. Mas Jesus dá um conselho para ela. Ele fala no versículo de número 17. Vejam aí. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que é desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Veja que a igreja, ela é orgulhosa. O orgulho, irmãos, cegou a igreja. Qual foi o orgulho da igreja? Ela é rica, igreja poderosa. Eu acho que a igreja de Laodiceia devia ter porcelanato dos melhores deste mundo, que o Jonathan conhece, os melhores acabamentos, refinado por dentro da igreja de Laodiceia. O templo devia ser uma coisa gloriosa. Os dízimos, as ofertas que entravam na igreja de Laodiceia, deviam ser exorbitantes, muito dinheiro. Então era rico, mas a presunção era tanta, muita presunção por causa da riqueza. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, ou seja, estou rico, eu adquiri riquezas. Isso é um problema muito sério, irmãos. A presunção era tanta que, além de se achar que estava bem espiritual, ela se orgulhava pelo esforço próprio de ter alcançado riqueza. E esse era o problema dela. Eu sou rico, ou seja, eu adquiri muita riqueza. Esse sentido aqui, irmãos, no versículo 17, mostra que ela, pelos seus próprios feitos, ela conseguiu riqueza. E a igreja, essa igreja dizia isso: de nada eu tenho falta. Não tinha falta de nada. Então ela se achava, irmãos, que estava bem espiritual. Isso é um problema muito sério. Ela achava-se que estava muito bem, né? Tanto que o versículo da parte 17, parte B, diz o seguinte: não sabes, ela não sabia que era desgraçada, ela não sabia que ela era miserável, pobre, cega, que estava nua, ela não sabia. A igreja não teve, ela não olhou para dentro de si, ela não olhou dentro dela mesma. Isso, irmãos, remete para nós que nós devemos sempre olhar para a nossa vida espiritual, como a maneira que nós estamos vivendo, se isso glorifica o nome de Jesus, para que Jesus não fale para nós: você não sabe, você está achando que você é bem espiritual, você está achando que você está, igual diz o capixaba, pocando, né, a boca do balão, está mandando na vida espiritual: eu sou santa, eu sou perfeito. Não sabes, Jesus diz para a igreja de Laodiceia, que não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a característica da igreja de Laodiceia. O problema é que a riqueza dela, o orgulho dela, a soberba dela, cegava a espiritualidade dela. Ela não conseguia enxergar por dentro dela, achando que os bens materiais dela eram superior à sua vida de comunhão com Deus. Isso é muito sério. E quantos crentes têm caído por este caminho, irmãos? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus partiram para este caminho? E a soberba, o orgulho, porque veste bem, porque come bem, porque tem casa boa, porque tem carro bom, tem um grande emprego, ganha bem, e acha a soberba que está bem, porque isso é sinal das bênçãos de Deus. Mas não é bem assim que a Bíblia diz. Não é bem assim que a Bíblia diz. Porque algumas igrejas eram pobres, Jesus disse para elas: vocês são ricas. Vocês têm pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta.
Então é um paradoxo que Jesus faz. Quando você está pobre, é quando você está rico da graça de Deus. Eu comi alguma coisa agora à tarde, irmãos, e está batendo aqui na minha garganta. Então, Jesus disse para eles: vocês não sabem o que vocês são desgraçados, ou seja, a minha graça já saiu do meio de vocês. Vocês são miseráveis. A miséria espiritual tinha tomado conta da igreja. Aí Jesus disse: vocês são pobres. A pobreza espiritual era nítida aos olhos de Jesus. Eram ricos materialmente, mas espiritualmente eram pobres, né? Quantos ricos com bolsos cheios, mas com a alma vazia, que nós estamos vendo? Eram cegos, não conseguiam enxergar mais nada, discernimento de mais nada, não conseguia discernir o bem e o mal, estavam cegos espiritualmente. Quantos crentes, irmãos, mas milhares de crentes estão cegos, não enxergam um palmo diante do seu nariz, estão dentro das igrejas, mas estão em trevas. Estão dentro das igrejas, mas não conseguem ter discernimento espiritual, por causa da cegueira espiritual. É isso que Jesus diz. Então eles estavam nus e não sabiam. Na realidade, irmãos, eram mendigos cegos, sem recursos, vestidos de trapos de imundícia, que era a igreja de Laodiceia. Uma igreja totalmente reprovada de Jesus. A mentalidade comercial da cidade de Laodiceia havia entrado dentro da igreja, distorcendo os seus valores, ou seja, a riqueza da cidade de Laodiceia, toda a comunidade de Laodiceia, os costumes, a cultura da igreja da cidade de Laodiceia, as riquezas que havia na cidade de Laodiceia, influenciaram a igreja que estava lá, a igreja de Jesus Cristo, foi influenciada pela cultura, pela riqueza, pelas coisas desta vida, e esquecer o melhor, que é a comunhão com o Senhor Jesus. Então a preocupação da igreja não era a verdadeira adoração, não, de forma alguma. É quem vai falar, é quem vai chegar, é quem vai estar, como vamos fazer. O homem precisa ser mostrado, precisa ser ministrado. Oração neca, palavra pregada da cruz, sangue, neca, nada disso. Vamos falar aqui neste lugar. Nós só vamos receber homens, vamos receber pessoas, vamos glorificar homem. Não importa, é movimento, é gente, é grande, é riqueza, é nós fazermos um movimento. Isso é o que importa. Assim estava a igreja em Laodiceia. Jesus então diz para eles no versículo de número 18, vejam só o versículo de número 18, Jesus diz: aconselho-te, olha o conselho de Jesus, hein? Ele poderia determinar, mas Jesus fala para eles: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça agora a vergonha da tua nudez, e que unges os teus olhos com colírio, para que vejas. Irmãos, veja bem uma coisa: aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo. A igreja, nós, o sofrimento, as lutas, elas são primordiais na nossa vida espiritual. Não pode faltar sobre nós a luta, não pode faltar o sofrimento, porque a tendência do nosso ego, nosso egoísmo, a nossa soberba é se distanciar das coisas de Deus. Por isso, nós precisamos glorificar a Deus nas lutas, nas dificuldades. E quando vier a bonança, glorificar a Deus agora pelas bênçãos que estão recebendo. Assim está, Jesus fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Precisava passar pelo fogo da provação. Essa igreja não tinha perseguição, não tinha sofrimento. O sofrimento, irmãos, faz você voltar para a oração. Quando você está na luta, a primeira coisa que você pensa: eu tenho que ir para a casa de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar. As lutas te fazem você vir para a presença de Deus. Pode ver na Bíblia, irmãos, que é assim. Pode ver que é assim, nós não adianta, nós precisamos nos adaptar, nos acostumar com isso, para nós não se distanciar de Deus. Então Jesus diz para ela: aconselho que de mim compre ouros provados, que você seja passado no fogo. A sua fé precisa passar no fogo, irmãos, da provação, para ver se sua fé é aprovada.
quando você é tentado, as dificuldades, as lutas, é ouro provado no fogo. A sua fé vale ouro, e Pedro disse isso. E é essa fé que glorifica Jesus, é essa fé que exalta o nome de Jesus, é a fé mesmo na luta, na provação, nas dificuldades, é no hino que foi cantado aqui agora, no último hino, as lutas que nós enfrentamos, mas a nossa fé, ela é refinada como ouro, e laodicenses precisavam passar pelo ouro de fogo, comprado ouro no fogo, refinado pelo fogo. Então o sofrimento, irmãos, é o caminho mais rápido para levar o povo de Deus a examinar as prioridades. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? As nossas prioridades, irmãos, precisam estar aos pés da cruz, sempre olhando para Jesus, senão vamos desanimar, senão vamos ficar mornos, nós vamos ficar mornos dentro da casa de Deus. Ficar morno dentro da casa de Deus é a pior coisa que existe. Não podemos ficar mornos, precisamos ser fervorosos de espírito, fervorosos na graça e no poder de Jesus. Devemos sempre procurar a verdadeira riqueza. O ouro, ele nunca vai perder o seu brilho, mesmo passando pelo fogo, o ouro continua sendo ouro. A sua fé vai se enriquecer, vai se fortalecer. Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde está o seu tesouro? O nosso tesouro precisa estar nas Escrituras. Ali estará o nosso coração. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então Jesus disse para eles aqui no versículo 18: vocês precisam de roupas brancas para que te vistam. Deveriam cobrir a nudez com vestimenta de pureza, de sinceridade, para não ficarem envergonhados. Roupas brancas simboliza pureza, simboliza sinceridade. Compra roupas brancas para vocês, compre ouro provado no fogo. Eu vou te aconselhar, compra roupas brancas para que você vistas a roupa da sinceridade, da verdade, da justiça da sua vida, do seu caráter cristão, da sua vida santificada, para que o mundo saiba que você é uma serva, um servo do Deus vivo, servo de Jesus Cristo. Você tem vestes brancas. Ele diz aqui, colírio para os olhos. Laodiceia, irmãos, era um centro médico, fabricava um certo pó, chamava pó frígio, né? Pois vinha da Frígia, para fazer o colírio, e os médicos da cidade talvez até ajudassem pessoas com a sua cegueira física, né? Mas somente Jesus pode curar a cegueira espiritual, irmãos, é joelhos dobrados. Todo homem, toda mulher, todo cristão que deixa de orar, ele é um candidato a se mornizar. Criei essa palavra agora, não sei se está em mornizar. Todo cristão, toda mulher, todo homem que deixa de orar, que deixa de se humilhar, que deixa de se prostrar diante de Jesus, é um candidato a ficar morno dentro da igreja, se adaptar, ouvir as Escrituras, mas não mexer com ele. Ouvir o louvor e não mexer com ele, não ter prazer de dobrar os joelhos, não pode ficar 15, 20, 30 minutos, uma hora, eu vou nem dizer, há crentes que não suporta isso, e esse é o caminho do cristão, para se manter de pé, fervoroso, passa 10, 15, 20, 30, 50 anos, Jesus vem, você é fervoroso de espírito, louvando a Deus como Ana, e seu marido, que buscava todos os dias ao Senhor, para saber o Filho de Deus quem era, e Jesus Cristo nasceu. Oh, aleluias. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Precisamos abrir os nossos olhos. Então é óbvio que Jesus quer dizer aqui, ele exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza. O óbvio é que Jesus exorta que a igreja vestes brancas para a sua nudez e colírio para a cegueira. Tem crentes que precisam de colírio para tirar a cegueira espiritual, essa casca, tirar o argueiro dos olhos. Quantos estão querendo tirar o argueiro dos olhos do irmão e não tira o argueiro dos seus olhos? Não vê a trave que está no seu olho, mas quer tirar do irmão, porque não tem conhecimento, sensibilidade espiritual.
E nós precisamos aprender a ser verdadeiros crentes, irmãos, a andar na verdade com Jesus, sofrer por amor a Jesus. Ele vai te dar livramento das lutas, das tentações, Ele vai te dar livramento. Aí Jesus agora é um amor incondicional. Jesus não deixa de amar a igreja de Laodiceia, apesar que reprova, mas Jesus ama. Veja então versículos, irmãos, de 19 a 22, nas nossas conclusões. Ele diz no versículo 19, ele fala: eu repreendo, eu castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha, irmãos, a igreja tinha se distanciado de Jesus, totalmente morna, totalmente descaracterizada espiritualmente, não era mais bíblica, mas Jesus não a deixa, Jesus não desanima, ele fala: eu repreendo, eu castigo a todos quanto amo, seja zeloso. Então Cristo não ama um mais do que o outro de forma alguma, irmãos. As repreensões duras das laodicenses, ou seja, essas repressões não eram punitivas, Jesus não estava punindo a igreja de Laodiceia, de maneira alguma. Jesus estava disciplinando, corrigindo, irmãos. Quem de nós não precisa de uma disciplina? Do pastor a qualquer um dos irmãos, nós sempre precisamos de correção, de disciplina. Nós precisamos entrar no eixo, na linha, como diz o baiano, né? Precisamos entrar na presença de Deus, ser corrigido pela palavra. Nós precisamos disso, para nós não cairmos em tentação. Então Jesus diz: eu repreendo e castigo. O verdadeiro amor, irmãos, é aquele que fala a verdade com o seu próximo. Como que eu digo que eu amo meu irmão, estou vendo ele numa heresia e não abro a boca para falar para ele? Como que eu não digo para minha irmã que ela está no caminho errado, mesmo amando e sabendo que ela não vai gostar que eu fale? Por isso eu não tenho papo na língua, eu falo para os meus irmãos biológicos. Alguns fecharam a cara para mim, mas sempre fala a verdade. Nós precisamos falar a verdade. Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Fale a verdade. Lembro de um cunhado meu, irmãos, que ele até faleceu. Eu preguei para ele, eu disse quem era Jesus para ele, e ele disse para minha irmã: olha, minha irmã falou para mim: olha, ele não quer que você vá lá. Mas por quê? É porque você fica pregando para ele com 70 e poucos anos de idade, reformado do exército, e eu pregava para ele Jesus. Chegava na casa dele cheio de imagens de católico, Bíblia, não sei o quê, vela 6, não sei aonde. Minha irmã era evangélica, ficava limpando os santos, as santas dele, limpava tudo, aquela coisa toda. E quando eu ia lá, eu pregava. Foi a primeira vez, foi a segunda, na terceira vez, eu preguei, não toda vez que chegava lá, ficava pregando. Tem que ter uma sabedoria. Mas eu falei da verdade para ele, falei que ele precisava de Jesus, e não gostou. Não importa, irmão, você tem que falar de Jesus para a pessoa. Você precisa falar a verdade para aquele que está do seu lado, aquele com quem você convive. Tem que falar a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Não é ficar passando a mão na cabeça: fulano é tão bonzinho, eu gosto de ciclano, mas não fala a verdade, não fala do inferno, não fala que ele está em pecado, não fala que ele precisa se libertar. Você precisa libertar desse adultério. Foi isso que João Batista perdeu a cabeça, porque ele chegou para Herodes e para a mulher de Herodias, né, e disse: você não pode ter a mulher do seu irmão, e ela não gostou. Por isso João Batista perdeu a cabeça, porque falou a verdade. Jesus disse: eu amo e repreendo e castigo a todos quanto amo. Você também precisa repreender e falar aquelas pessoas que você ama, falar de Jesus, porque elas estão indo para o inferno e precisam ouvir a verdade de Deus. Então essa é a intenção de Deus, irmãos, falar a verdade. Ele disse em Provérbios, no capítulo 3, versículo 11 e 12: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Aí ele fala: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então Deus açoita seus filhos, corrige seus filhos, exorta os seus filhos. Então Jesus faz isso nas nossas vidas, apesar que ele ameaça cuspir os cristãos mornos a ponto de dar náuseas, né?
Parecendo que é um veredito final, parece que Jesus fala, é um veredito final, eu vou vomitar vocês da minha boca, é um veredito final, mas não é isso que Jesus está dizendo, de maneira alguma. Ele faz um apelo, então, mostrando que há uma esperança. Ele diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus diz, arrepende-te, né? Se eles tratarem dos seus olhos com o colírio oferecido por Cristo, reconhecer o estado de pobreza e cegueira, assim vai ver uma grande esperança. Sempre o arrependimento sincero, irmãos, fará que o coração de Cristo mudar em atitude, em relação à salvação do homem. O arrependimento, ser pois zeloso, arrepende-te. Então Jesus faz um grande convite para a igreja de Laodiceia. Veja o convite que Jesus faz no versículo de número 20. Olha o convite de Jesus no versículo 20. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. O amor de Jesus agora ele é expresso no versículo 20. Lembra que eu falei que Jesus está com amor com a igreja? Ele expressa, Jesus fala, olha, eu estou à porta, ou seja, eu postei-me, eu me coloquei-me. Ele sempre está batendo a porta de alguém morno, desanimado por causa do pecado, por causa do orgulho. Há crentes que pegam este versículo por muitos anos errado e dizem, eis que Jesus disse, estou à porta e bato, pensando que essa mensagem é para ímpio. Pessoas que não conhecem Jesus, eu estou à porta, abre o teu coração, não é nada disso. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, aos laodicenses. Eu estou à porta e bato. Eu estou prostrado nas portas, Jesus está dizendo. O sentido é isso, eu postei-me, eu me coloquei à porta, estou batendo na porta do coração, vamos dizer assim, né? É uma metáfora. Então, mesmo quando a igreja está sem vida, irmãos, Jesus sempre estará chamando os seus membros a uma vida espiritual sadia, mesmo que a igreja esteja morna, mesmo que a igreja esteja morrendo, mesmo estando em estado de triste e deplorável, Cristo sempre estará à porta do coração de cada indivíduo procurando entrada. Deixe de ser morno e venha ser quente na minha presença, venha ser fervoroso na minha presença. Deixando Cristo entrar, o arrependimento do versículo 19, então, ele é completado. Sê zeloso e arrepende. Aí ele diz, se alguém ouvir a minha voz, ele fala, se alguém ouvir a minha voz, aí dentro de Laodiceia, se alguém ouvir a minha voz, ele diz, se alguém ouvir, entrarei até ele, com ele, cearei com ele, e ele vai cear comigo. Oh, glória a Deus, cear com Jesus, irmãos, cear com Jesus, estar com Jesus, eu preciso abrir a porta, né? É uma metáfora, né? Porque isso aponta para o coração. Jesus sempre está falando, através do louvor, da sua palavra, de uma mensagem pregada. Jesus sempre está à porta do coração daqueles que estão mornos, que precisam ter uma revitalização com Jesus, uma comunhão novamente com Jesus. Por isso Jesus fala aqui, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele. Jesus quer cear com os crentes mornos. Jesus quer revitalizar crentes mornos, crentes que não têm vida, crentes que não têm mais comunhão com o Senhor. Ele quer revitalizar isso, ainda que esses estejam distanciados de Jesus. Então Jesus não abandona. O que Jesus promete é uma comunhão mais íntima e possível. Em João, no capítulo 14, versículo 22, Cristo diz o seguinte: se alguém me ama, viremos para ele, ou seja, viremos está no plural, e faremos está no plural, os dois verbos, e diz, e faremos, e viremos, e faremos nele morada, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Se alguém me ama, vai ouvir a minha voz. Jesus disse, eu vou para ele, nós iremos para ele, e faremos nele morada. Não é só visitar não, irmãos, Jesus não visita nosso coração, Jesus mora no nosso coração. Jesus quer morar no coração daqueles que estão mornos, Jesus quer habitar, tomar posse, Ele quer sentar no
trono do coração, para que a pessoa seja revitalizada, fortalecida pelo Espírito Santo, amando o Senhor a cada dia da sua vida, esperando a volta de Jesus. É assim que Jesus quer fazer conosco. Então, no versículo 21, para finalizar, Jesus diz o seguinte, ele continua falando à igreja de Laodiceia, ele continua falando na sua carta: ao que vencer. Imagine João escrevendo isso, irmãos. Que poder, que glória. Como João não estava cheio do Espírito Santo. Lá na ilha de Patmos, ele fala: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É o vencedor aqui, irmãos, é uma grande promessa para aqueles que vencem. É claro que essa frase, irmãos, ela é uma metáfora, Ninguém vai assentar literalmente com Cristo no seu trono, mas Jesus está entronizado entre o Pai, à sua direita, propriamente, na sala do trono do Cordeiro. Jesus está lá. Isso vamos ver no capítulo 5, quando Jesus é apresentado. João apresenta Jesus como Cordeiro, está diante do trono de Deus. O mundo não reconhece o seu senhorio, e nem o seu reino celestial. Ainda assim a igreja sofre com grandes perseguições, mas Jesus diz: ao vencedor é dada a certeza que ele participará deste reino quando ele for estabelecido integralmente. Vejam que ao vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono. O vencer aqui para os laodicenses, irmãos, era vencer o orgulho, a soberba de se achar que era rico. Não é vencer porque os judeus estavam perseguindo, não é vencer porque os romanos queriam destruir a igreja, não, é vencer o orgulho, a vaidade, o pecado interno que está no coração. Quem vencer vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa é a confiança, irmãos, que nós temos em Jesus. Cristo pode prometer, porque Ele foi vencedor. Ele foi tentado em todas as áreas da sua vida, mas foi vencedor e assentou-se com seu Pai no trono de sua glória. E nós temos essa esperança, irmãos, em Jesus Cristo, que nós não devemos ser como a igreja de Laodiceia, nunca, jamais. Mas vamos pegar o exemplo da igreja de Filadélfia, a sexta igreja, a igreja que não teve nenhuma repreensão, que amou o Senhor Jesus, e não como a igreja de Laodiceia. Nós chegamos ao fim desta carta às 7 igrejas da Ásia. Essas cartas, irmãos, elas são semelhantes a uma radiografia, apresentada a essas igrejas, sendo que cada uma delas deve examinar a vida espiritual. As igrejas precisam examinar a vida espiritual, a vida ministerial, é necessário isso. Deus julgará todas as pessoas que a este mundo vêm, mas principalmente aqueles que dizem servi-lo. Estes serão os primeiros a passarem pelo juízo de Deus. O apóstolo Pedro sabia disso. Por esta razão, ele disse em 1 Pedro, no capítulo 4, 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, a igreja, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O julgamento, irmãos, começa na casa de Deus, nas nossas vidas. Primeiro nós, depois o mundo. Como nós sabemos de tudo isso? Como nós devemos andar? 2 Pedro 3,11, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser o quê? Em santo trato e piedade uns para com os outros. Sermos santos, sermos fiéis, sermos verdadeiros para com Deus, para com o mundo, para com as pessoas, para com os irmãos. Estas cartas trazem encorajamento, esperança, mas repreensão e juízo também. Que o Senhor Jesus nos ajude, irmãos, a estarmos sempre atentos, vigilante, olhando para a cruz de Cristo, olhando para o nosso Redentor, o nosso amado Salvador. Feche os teus olhos, mais uma vez.